Mas você sabe que a sorte também é um grande componente disso. Mas é claro, ele tá há 54 anos no mercado. Ele nunca saiu do mercado em 54 anos. A sorte vai encontrá-lo várias vezes. Tem um ponto no livro que eu acho muito legal, e isso a gente ouve do Barsi com uma certa frequência, que é o fato de que ele não começou a investir para ficar rico. Ele fala isso algumas vezes no livro. Ele sempre pensou em não voltar a ser pobre. Isso diz muito, se você parar para pensar, porque quando você toma uma decisão pensando em ficar rico rápido, é uma decisão diferente da que você tomaria eventualmente buscando uma solidez, uma previsibilidade, uma perenidade nos seus investimentos. Ele não tá atrás daquela ação que vai dar a porrada. Ele não quer saber disso. Ele compra aquela ação que reúne alguns fatores, algumas características que se encaixam justamente nesse modus operandi dele, que é ter a segurança do principal e ter um rendimento através de dividendos ao longo do tempo. Ele não quer que esse fluxo se interrompa. E é curioso, né? A gente fala do Barsi hoje com 83 anos, continua investindo pro longo prazo, que é uma loucura. Por que vocês acham isso? É porque é uma coisa que eu vejo comum a algumas pessoas. Por exemplo, Warren Buffett está investindo pro longo prazo. Eu vejo o Jorge Paulo Lemann, tive a oportunidade de jantar com ele, ele falava como se ele fosse viver mais uns 500 anos, cara, assim, nos projetos que ele investia. Então ele tá pensando no longo prazo. Esse meu jovem não, tá pensando no ontem, praticamente, né? É engraçado que você tá falando isso, que eu tive um pensamento parecido, porque o Charlie Munger fez 99 anos, acho que semana passada, não foi? E falaram a mesma coisa, ele continua olhando pro longo prazo. Mas eu acho que é que eles não sabem investir de uma forma diferente. É o que ele fez a vida inteira. E deu resultado. Ele fala, pô, por que eu vou mudar agora? Agora eu vou buscar o Magazine Luiza da vez. É interessante você falar isso, porque eles não sabem investir de outra forma. E aí, se você for pra pensar, não tem ninguém há tanto tempo, assim, com tanta consistência, ganhando dinheiro, que sabe investir de outra forma. Eu não vejo ninguém assim, falando assim, não, preciso investir, é rápido, é pra eu ganhar dinheiro amanhã, é resgatar, é um trading aqui, ali, etc. Não vejo ninguém fazendo isso mesmo. E tem um outro ponto. Sempre que a gente fala de investimento, a gente tá pensando assim, bom, eu vou comprar esse ativo aqui por 10, com a possibilidade de vender ele futuramente por 20, ou dele me gerar uma renda X que venha me prover do jeito que eu preciso. Quem pensa em investimento com a cabeça talvez do Barsi, do Lehman, do Munger, eles pensam muito em não perder, o que é muito diferente. Então, ele vai entrar num investimento onde ele tem uma margem de segurança muito boa e pode ser que leve 2 meses para rentabilizar, pode ser que leve 2 anos ou mais. Ou 10, como na Unipar. Mas ele não quer perder, ele tem aversão à perda. Isso eu acho que é um ponto. Faz sentido, porque matematicamente você perder dinheiro no mercado financeiro é muito nocivo, né, cara? Porque você perde 50%, Kaique, quanto que você precisa ganhar para recuperar? 100%. E quando você perde 90%, quanto você precisa ganhar? Uns 900%? 900%. Você ter um ganho de 900% é impossível. É muito difícil você ter num curto prazo, né? Nossa, então, cara, se você perde muito dinheiro, é realmente irreparável. Eu acho que essa mudança aí que o Felipe falou de você trabalhar com essa cabeça do medo de perder, ele realmente te deixa mais cauteloso, mais reflexivo, né? Das estratégias que você vai fazer. Porque essa coisa do dinheiro rápido, a gente até falou isso no programa passado, ele acaba te cegando, assim, né, cara? Ele acaba te cegando dos perigos reais do que existe ali, porque você fica tomado por essa ganância, por essa oportunidade, entre aspas, de resolver sua vida ali, né, em pouco tempo, né? Essa galera já teve tanta paciência e construiu tanto, eles devem pensar, tipo, mano, pra quê? Eu vou fazer cagada agora, sabe? Tá dando certo, não dá pra quê, tá? Como que nasce essa questão assim, beleza? Aí ele começou a investir aí, então. Isso, porque por ele estar nesse ambiente, você querendo ou não, você é influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor. E aí, o que se fazia na época? Só se fazia comprar na baixa e vender na alta. Era só isso que se fazia. Ainda mais esse mercado que era incentivado, que era bastante volátil, que tinha bastante mutreta, né? A verdade é essa aqui. Tem histórias fantásticas de época de pregão, que era um negócio, os caras se batiam. Tem história de levar, enfim, prostitutas lá pra não existia nenhuma governança das empresas. As próprias corretoras faziam meio que inventavam as regras depois que a bolsa foi se consolidando como uma contraparte central e, enfim, meio que reguladora, né, ali do ambiente de negociação. Então era um Deus nos acuda. Era um negócio, assim, bastante bizarro, né? Bastante arriscado. Mas você sabe qual foi o primeiro passo? Ele falou, nossa, que legal isso aqui de Sabesp. Qual foi a primeira ação que ele comprou? O que ele fez? CESP. Não foi a primeira, ele já tinha tido outras experiências de comprar e vender, viu que isso aqui não é pra mim, porque ele via as pessoas nessa inconstância. Então, um dia você ganhava a grana pra comprar o carro, no outro dia você não tinha grana pra abastecer o carro que você comprou. Aí você tinha que vender e você já perdeu tudo. Então ele falou, eu não posso viver nesses altos e baixos. Deve existir alguma maneira
maneira aqui de, poxa, prosperar, né? Então ele começou a fazer o que os controladores das empresas fazem. E aí ele começou a fazer isso com a CESP. A CESP, na época, era uma empresa que ele conhecia profundamente, porque ele já havia prestado serviços para a empresa. Nessa época ele já estava saindo um pouquinho disso. Então ele era lá trabalhava lá, né, em uma corretora, no pitch mesmo, e tinha alguns clientes que ele operava, e ele operava para ele mesmo. E geralmente ele replicava para os clientes o que ele fazia para ele. Então ele começou a comprar CESP, algumas empresas de energia, saneamento, mas a CESP foi a mais notória. Ele comprou CESP durante 8 anos. Só CESP. Só CESP. E aí no meio do caminho ele falou, pô, isso aqui tá dando muito certo, eu preciso escrever isso aqui pra provar que eu não tô ficando louco, porque ele dizia, bom, eu falava, olha, eu tô comprando CESP, tô comprando coisas mais conservadoras, e o pessoal não, o pessoal queria o oba-oba, o que vai Isso subir. foi década de 70, né? Início da década Porque de 70. a década de 60, ela terminou ali, acho que em 70, 71, foi meio que um estouro da bolha. Não foi um estouro de uma vez, mas começou um declínio da bolsa. Então era um movimento de passado, um movimento de alta, né? Então ele foi comprando essas ações da CESP e comprou CESP até atingir 100 mil ações. E ali, o que ele recebia de dividendos já tinha mais do que pagado todo o investimento que ele fez nas ações. E ficou por um bom tempo. Ele acho que só veio vender CESP, faz uns 10 anos ele vendeu e agora voltou de novo a comprar Auren. Então ficou com isso aí por 40 anos na carteira, rendendo dividendos. 40 anos. Mas a CESP é interessante dizer que ela reunia algumas características que, mesmo que naquela época ele ainda não tivesse definido exatamente quais são os pilares da estratégia, ele conseguiu enxergar isso na empresa, né? Que era um setor altamente perene, a empresa distribuía um dividendo mínimo prioritário obrigatório, que ele sempre fala, e ela tinha bonificações constantes também. Então, ele ia recebendo mais ações com as bonificações, dividendos, tanto das ações que ele já tinha quanto das bonificadas, e reinvestindo os dividendos. Então, a CESP, por ser uma empresa perene, permitiu que ele fosse cultivando essa bola de neve e ela continuasse de pé e entregando exatamente o que ela se propunha lá no início, quando ele enxergou a oportunidade. Quando ele bateu a meta de 100 mil, quanto que dava em patrimônio na época e quanto que recebia em dividendos? Tem essa informação? Não saberia dizer agora, mas ele diz que chegou à conclusão de que era milionário quase ali no finalzinho da década de 70. Então, Então ele ficou uns 10 anos ali. 10 quase. anos investindo. 1 milhão, não, você tá falando 1 milhão ou 2 milhões em 70, né? Que hoje é equivalente a 35 milhões de reais. É verdade. Você já parou pra pensar que você tá na frente do Barsi na época dele? Verdade. Olha aí. Mas será que estaremos falando do livro do Kaique? Não, cara, mas é porque é isso, Como assim. tudo Eu tava deu vendo certo. o Warren Buffett, ele atingiu o primeiro $1 milhão com 30 anos. E com 47 anos, ele bateu mais ou menos $60 milhões. Com Parável. 58 anos, eu acho, 1,4 bi de dólares. E com 91 anos, 91 bi de dólares. É, mas assim, por exemplo, eu tô na frente do Warren Buffett, mas eu com certeza não vou, ou pelo menos acredito, que pelo menos vai ser muito difícil, né? Eu chegar com 91 anos e ter 90 bi de dólares. Não, o que eu quero dizer... Vai sobrar uma coisa pra nós Vai. também. O que eu quero Vai cair dizer algumas é que moedas da quem pilha. ganha a jornada dos investimentos não é o mais rápido, cara. É o mais consistente. É assim. É. Não, mais é isso que eu quero Exatamente. mostrar. É o mais paciente, é o Maratona, mais não é? Não é consistente. sprint. Mas você sabe que a sorte também é um grande componente disso. Mas é claro, ele tá há 54 anos no mercado. Ele nunca saiu do mercado em 54 anos. É. A sorte vai encontrá-lo várias vezes. É diferente das pessoas que tentam encontrar a sorte de vez em quando. Quero estar na bolsa agora e acertar o time. Não é. Então, a consistência, ela tem a sorte também assim, como aliado, né? E falando dessa forma, a gente acha que é só o tempo, a consistência, o tempo. Mas e aqueles momentos que você vai ter que remar contra a maré? Você vai completamente contrário à manada. Podemos dar um exemplo agora. Ninguém quer ouvir falar de ações no momento que a gente tá gravando aqui. O que o Barsi tá fazendo? Tá lá agora, na corretora, comprando. Posso aproveitar esse gancho pra gente fazer esse parênteses, daqui a pouco a gente volta pro livro aqui? Pode. Porque vocês estão falando sobre um tema muito interessante, assim. Que é um pouco sobre essa base de comparação num mundo tão radical, transparente e ansioso. Pô, eu conheci muitas pessoas na minha vida que têm muitas dificuldades com esse novo mundo, né? Porque, por um lado, elas são muito beneficiadas por ele. Por outro, elas têm muitas dificuldades. Por exemplo, pensa num Neymar. O Neymar, ele tem muitas dificuldades, porque imagina para fazer novos amigos hoje. Então, ele Sim, pega é. os amigos dele, antigos, e leva para onde ele vai. Pensa em quem é muito, muito famoso, muito rico, assim. As pessoas que me conhecem já sabem que eu sou o primo. Eu não sou o Thiago, eu sou o primo. Então, eu represento algo.